Fala aí, família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo básico das principais notícias do dia 28 de janeiro que cercaram o Vasco da Gama no dia de hoje. Começando aí pelo plano de 100 dias que a turma do Jorge Salgado vai apresentar nos próximos dias, com alguns temas já definidos aí. Uns, a meu ver, pura bobagem, outros interessantes, né? Vamos falar também nesse vídeo de hoje sobre a possível situação de saída do Henrique para o Cruzeiro, que estaria interessado no atleta. Será que vai sair? Vai sair de graça? A gente vai falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Vamos falar também sobre a situação de salários. Há uma promessa para essa semana. Vamos falar também sobre a situação da Capa, que está aí por lançar uma terceira camisa. Tem novidades sobre isso aí. E vamos falar também sobre a situação do time que está concentrado em Atibaia e teve até churrasco, né? Então, não perca, logo depois da vinheta, a gente vai detalhar um pouco mais sobre estes temas. Não sai daí não! Vamos abrir o vídeo de hoje falando sobre uma situação que está incomodando a todos os vascaínos. Sai presidente, entra um novo presidente e os problemas permanecem. Salários atrasados, indefinições, problemas de planejamento. E aí, a diretoria do Jorge Salgado vai apresentar nos próximos dias um plano de 100 dias, né, de planejamento para os próximos 100 dias do Vasco. Esse plano foi definido ali, segundo os noticiários, no dia da posse foi concluído esse plano e ainda não foi apresentado, pode estar sendo apresentado a qualquer momento. O que quer dizer esse plano de 100 dias? Vai trazer, por exemplo, modificações no Vasco, como por exemplo o nome do CT, que hoje se chama CT do Almirante, que foi dado ali pela gestão do Campeiro. Aí vai fazer uma enquete com a torcida, muito provavelmente vai ser isso, para que a torcida defina qual vai ser o nome do CT. No passado a torcida queria o nome do Moacir Barbosa, mas o Campeiro preferiu deixar como CT do Almirante. Mas isso não é o maior problema do Vasco hoje, né? Mudar o nome do CT vai ser bacana? Vai agradar a torcida? Vai, mas isso não resolve o problema do Vasco, que é continuar com salários atrasados. E para isso, aí o time do Jorge Salgado prometeu que vai trabalhar em cima de captação de recursos. Vai renegociar, fazer novos acordos. E aí, realmente, trazer à tona tudo em relação a isso. Captação de recursos e acordos aí para renegociação de dívidas, evitando penhoras, né? Evitando que o Vasco continue sufocado, né, pelas contas que tem ao longo dos últimos anos. Isso sim é que já deveria ter sido apresentado. Dá a entender que, por exemplo, durante a campanha, que é o momento onde você vai trabalhar situações para poder solucionar os problemas que você já conhece, e por isso você está se candidatando ao cargo de presidente do Vasco, que é para justamente conhecedor dos problemas, apresentar soluções, trazer investimentos, né, fazer acordos ali, né, para serem selados de vez quando você assumir a cadeira de presidente. A meu ver, isso tudo deveria estar definido já durante a campanha. Não estou aqui, né, criticando que eles apresentaram isso aí, vão apresentar ainda. A minha crítica é que isso deveria já estar definido na campanha. Você concorda comigo que, por exemplo, já que se sabia de salários atrasados o tempo todo na gestão do Campelo, qual era a do Jorge Salgado? Conseguir levantar recursos para você assumir já com investidores capazes de te dar o recurso para poder você aplicar e pagar o que está atrasado. O Jorge Salgado assumiu o clube com 3 folhas vencidas: novembro, dezembro e 13º. Isso não é novidade para nenhum de nós vascaínos. O Campelo nunca pagou em dia. Outra coisa que incomoda é a saída do ato trabalhista. Saiu. Qual é a situação hoje? O Vasco tem que pagar 8 milhões para não perder o ato trabalhista.
É uma situação que a gente já tem que ter definição rápida para isso. O Vasco recorreu? Não sei. Como fica a situação do ato trabalhista? O Vasco vai continuar no ato trabalhista? O Vasco que vinha pagando 2 milhões por mês no ato trabalhista e evitando penhoras? Então é isso tudo que a gente precisa entender de fato com detalhes. E isso deveria estar pronto na campanha. Deveria estar sendo apresentado hoje minuciosamente para que o torcedor entendesse como o Vasco vai, quanto o Vasco vai ter em mãos para poder honrar seus compromissos, como o Vasco vai pagar por esses recursos. A meu ver, é isso. Deixe sua opinião aí nos comentários, né? E aí, falando sobre essa situação de salários, o canal Atenção Vascaínos trouxe informação de que até amanhã, sexta-feira, a diretoria do Salgado vai pagar o salário de novembro. Então a expectativa é que o salário de novembro seja pago amanhã. Uma prática que foi semelhante à gestão lá do Campeiro. Toda sexta-feira tinha-se ali a promessa de pagamento de salário. Espero que não estiquem isso para abril, né? Porque na solenidade ali de posse, numa entrevista dada pelo Salgado, ele falou, dia 22, por exemplo, quando ele esteve na solenidade, o Jorge Salgado falou que ao longo dessa semana agora pagaria novembro. Aí na solenidade do dia 25, que foi o dia da posse do Salgado, ele falou que até meio de fevereiro deve acertar novembro, né? E também dezembro e parte do 13º, que até abril os salários estariam em dia. Então, espero que pelo menos cumpra aí o que o Atenção Vascaínos trouxe de informação, que até amanhã o salário de novembro pelo menos esteja pago. Quem sabe aí o time entre em campo mais motivado no final de semana quando a gente pega o Bahia. Por falar em motivação, o técnico Luxemburgo fez um churrasco hoje em Atibaia, onde o time está concentrado para essa partida contra o Bahia. Inclusive o Luxa deu aquela descontraída, né? Deu ali aquela aproximada, né? Melhorou o ambiente mais ainda, né? Melhorou o clima, os jogadores relaxaram um pouco mais, mas ele enfatizou que foi uma ideia dele e que amanhã a porrada vai comer no treinamento, né? O time começa a se preparar amanhã para o duelo contra o Bahia, jogo de confronto direto, onde o Vasco não pode deixar de pontuar, tem que fazer valer realmente o fator casa, não pode vacilar como vacilou contra Corinthians, contra o Atlético Goianiense, contra o Ceará, onde o Vasco acabou perdendo 9 pontos dentro de casa, e justamente seriam os 9 pontos que o Vasco hoje estaria disputando vaga aí para a Sul-Americana, né? Quem sabe até uma pré-Libertadores. Então, fator casa, confronto direto, o Vasco não pode mais vacilar. Bahia que joga hoje, inclusive, contra o Corinthians, né? Corinthians bem desfalcado, e a gente espera que o Corinthians consiga tirar alguns pontos do Bahia nessa partida de hoje, porque isso vai ser importante na luta direta do Vasco contra esses times que estão lutando ali para sair do rebaixamento, né? Por falar ainda em elenco, né, que está lá em Atibaia treinando, o lateral Henrique foi sondado aí, né? Está no radar do Cruzeiro, que está buscando reforços, e o Henrique é alvo do Cruzeiro, né, para essa temporada. O jogador tem contrato com o Vasco até agosto de 2021 e ali em março desse ano já poderia assinar um pré-contrato e de repente sair de graça do Vasco da Gama. O Vasco que há muito tempo vive uma carência enorme na lateral esquerda. Eu, pelo que lembro, o último lateral esquerdo que jogou muita bola no Vasco foi o Ramon, que abandonou a carreira agora, né? Saiu realmente, não conseguiu se recuperar de um problema no joelho, acabou saindo do Vasco, né? Ele e o Breno, e não fazem mais parte do plantel. O último lateral esquerdo que jogou muita bola foi o Ramon. E aí, durante anos, a gente, né, aturando o Henrique, até que o Henrique passou a ser um jogador um pouco mais regular. Da temporada passada para essa, o jogador conseguiu melhorar um pouco mais, né, equilibrar um pouco mais suas ações dentro de campo. E nos últimos jogos tem sido bem participativo, tem sido um jogador que não tem comprometido tanto, né? Inclusive nos jogos contra o Atlético Goianiense e contra o Botafogo, salvou, né, o que seriam derrotas do Vasco, que poderia ter sido uma derrota para o Atlético Goianiense, onde o Vasco empatou aquela partida, ele salvou um gol em cima da linha, e contra o Botafogo, enquanto o Vasco estava ganhando de 1-0, o Henrique salvou, que seria o gol do empate do Botafogo. A verdade é que a carência na lateral esquerda continua. Com Henrique ou sem Henrique, a gente precisa de um lateral esquerdo mais qualificado. Mas
a gente precisa falar a verdade. O Henrique melhorou bastante e hoje é titular absoluto na lateral esquerda. Nem quero pensar na possibilidade de ter o Neto Borges, né, na posição ali depois de março desse ano, de repente, se o Henrique resolver sair do Vasco. Acho que para o Henrique a saída, agora que ele está, né, um pouco mais ali equilibrado na titularidade do Vasco, acho que a saída do Henrique agora para um Cruzeiro, por exemplo, que vai disputar a Série B e que de repente ele fosse lá titular absoluto, como tem sido aqui, eu acho que é preferível ele ficar no Vasco e continuar na vitrine da Série A. Isso vai ser melhor para a carreira do atleta. Acho que isso pode deixar, por exemplo, o Henrique esquecido na Série B, se ele for para o Cruzeiro, e o Vasco não ganha nada com isso, porque o jogador pode sair de graça, né? Um desafio aí para esse novo diretor de futebol, Alexandre Pássaro, que vai ter que, né, renovar o contrato do Henrique ou então fazer um cascalho aí com a saída do Henrique. Vamos ver o que vai ser resolvido, né? Vamos ver se o Cruzeiro vai adiante e qual vai ser o posicionamento do jogador e do Vasco. Então, esse foi o resumão de hoje, né, do vídeo do dia 28 de janeiro. Quero te agradecer. Se gostou, deixa o like. Se gostou do canal, se inscreve. Se quer ajudar o canal um pouco mais, torne-se membro aqui do canal, botãozinho seja membro, e vem participar do nosso grupo de WhatsApp exclusivos para os membros aqui do canal, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até mais.